Olá, minha irmã, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo com você, porque comigo está tudo bem, graças a Deus, minha irmã. Minha irmã, nós estamos vivas e isso já é o suficiente para profetizarmos que está tudo bem. Então, se não está tudo bem também, porque vai ficar bem no nome de Jesus, entendeu? Está tudo bem, ainda que não esteja. Estou te falando da fé, estou te falando do poder das palavras, minha irmã. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que esteja tudo bem na sua vida, porque comigo também está tudo bem. É no nome de Jesus, entendeu? Então, bora lá para mais um momento da palavra do Senhor, que é o nosso alimento, que é a palavra dele que nos santifica, que nos purifica, que nos motiva, que nos incentiva, que nos protege, que nos guarda, que defende a nossa mente, o nosso coração. É a palavra dele que traz à existência aquilo que não existe, entendeu? Se você está precisando do impossível, entende? Sabe? Aquilo que você fala assim, mas como é que isso vai acontecer? Eu te digo, minha irmã, que é a palavra dele traz à existência aquilo que não existe. Eu não sei qual é o seu impossível, entende? Eu não sei o que é impossível para você. Eu sei que a palavra de Jesus Cristo traz à existência aquilo que não existe. Então, se volte para a palavra dele. Ele é a palavra. Ele é o verbo que vai fazer acontecer aquilo que você necessita e que você não sabe como vai ser. E você não precisa saber. Você só precisa crer, entendeu, minha irmã? Simplesmente creia. Então bora lá, porque eu não sei porque eu tô falando esse monte de coisa, porque eu quero falar de outra coisa. Mas de qualquer maneira, quem manda nesse lugar aqui é o Senhor. Amém? Então bora lá. Gente, eu ia cortar, mas não vou cortar não. Porque meu olho tava sujo, vocês não estão aqui pra me falar. Mas, amém. Lá no livro de Marcos, no capítulo 31, nós vamos ler do 31 ao 33, a palavra do Senhor vai falar assim. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus olhos nos discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então, bora lá. Esse capítulo, esses versículos que nós lemos, do 31 ao 33, Jesus está falando com os discípulos sobre o propósito dele, sobre o propósito de vida dele. Ele está falando como é que ele iria morrer, ele está falando tudo que ele iria enfrentar ao cumprir o propósito de vida dele, né? Que ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e por isso estamos aqui hoje. E aí Jesus está aqui compartilhando com os discípulos, com os amigos, né? Olha, gente, meu propósito de vida é esse aqui, ó. Eu vou morrer, o povo vai me matar, o povo vai cuspir em mim. E Jesus está falando sobre o que ele deveria sofrer em favor do propósito de vida dele. Aí chega o Pedrão, o amigão dele, né, o discípulo, e fala assim: Jesus, você não pode fazer isso não, hein? Você não merece esse tipo de coisa, entendeu, Jesus? Você não vai fazer isso. Isso é ruim para você. Esse povo não merece, Jesus. Não, tenha pena de você, mestre. Tenha misericórdia de você. Você não vai fazer isso não. Isso não é bom, isso não é de Deus. Sofrer desse jeito, mestre.
Isso não é de Deus, entendeu? Não faça isso, porque você não merece. Deixa esse povo se lascar tudo pra lá, porque você não merece, mestre. Aí Jesus foi lá e falou assim com Pedro: arreda de mim, Satanás, porque o que você está falando não provém de Deus. E é aí que nós entramos, mulheres. Você precisa ter consciência do seu propósito de vida. E vou te dizer, para você cumprir o seu propósito de vida, você vai enfrentar muitas e muitas oposições, muitas adversidades, muitas dificuldades. Não é fácil cumprir o nosso propósito de vida. Não é fácil, você precisa descobrir. E nós já sabemos, né, que nós fomos criadas para servir ao Senhor. Então você vai ter pessoas se opondo. Você está muito jovem para ir ser crente. Não, crente não pode nada. Então o seu propósito de vida é servir ao Senhor, e vai ter gente se opondo, entende? Não faça isso. Você não merece isso, você não precisa disso. E aí, enquanto mulher, enquanto esposa, as pessoas falam assim: larga desse homem. O que você está fazendo com esse homem ainda, minha filha? Você é uma mulher bonita, uma mulher jovem, uma mulher eloquente. Você é uma mulher tão inteligente. O que você está fazendo com esse homem? É assim que você vai ouvir. Enquanto mãe, olha, você tem que trabalhar mesmo. Você tem que trabalhar, você tem que se estudar, você tem que ser uma mulher empoderada. O filho vai crescer, você tá entendendo? O filho vai crescer e vai te deixar na mão, entende? Então você não dá tanta moral assim pro seu filho, não, tá bom? Você não precisa gastar seu tempo com seu filho, não, porque o filho vai. E você vai ficar aí, entende? Gente, é exatamente isso e muito mais que nós ouvimos. E às vezes o conselho, a pessoa não tem a intenção. Eu não acredito que Pedro estava ali de forma negativa tentando tirar Jesus do propósito de vida dele. Não acredito. E às vezes as pessoas que estão mais perto é aquelas que são usadas por Satanás para nos tirar do propósito, para nos tirar de cabeça, para que a gente não venha seguir na missão, para que a gente não venha seguir no propósito para o qual Deus nos chamou. Entende? E se você não tiver certeza, se você não tiver perseverança, se você não tiver resiliência com relação ao seu propósito, você vai igual piolho pela cabeça dos outros. Você precisa ter certeza para o que você foi chamada. Você precisa ter convicção, entende? Porque numa dessas, se Jesus não é Jesus, se Jesus não tem consciência clara do propósito, ele poderia pensar assim, se é uma pessoa como eu, como você, poderia pensar assim: nossa, é verdade, né? Eu não mereço isso não, mas isso aí eu vou sofrer demais. Não, mas o que eu vou ganhar com isso? Não foi eu que arrumei esse problema, não foi eu, entende? Então, se você tem clareza do propósito para o qual Deus te chamou, se você tem certeza do que o que você está fazendo vem do Senhor, você não dá ouvido para outras vozes, entende? Você tem o foco na missão. Foco na missão. Eu vou falar isso com vocês todo dia, toda hora. Foca na missão. Foco no propósito para o qual Deus chamou você. Deixa eu te falar. Esse Deus que nós servimos, gente, ele não é gente, você sabe, né? Que ele é Deus. Sabe o que ele fez? Ele chamou um profeta, o profeta Oséias, e mandou esse profeta ir se casar com uma prostituta. Escuta, gente. Como que Deus vai lá e me manda um profeta casar com uma prostituta? Os crentes, os religiosos quase caíram duro. Falaram assim: agora sim, agora o Oséias está desviado de vez. Entende? Você imagina o Oséias naquele tempo, o cara profeta, o cara usado por Deus,
e vai lá e tem que se casar com uma prostituta, porque Deus mandou. Você imagina o tanto de pedrada que esse cara tomou. Você imagina o nome de desviado, o nome de filho de Belial, você imagina o falso crente, você imagina tudo isso. Mas ele tinha uma certeza, foi Deus quem mandou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem direcionou. E já dizia Pedro, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Eu falo que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. É o centro da vontade do Senhor. Então, entenda o propósito de Deus para a sua vida. E isso silencia todas as outras vozes, porque você tem um foco numa única voz, aquele que te chamou para executar essa tarefa, aquele que te deu essa missão de vida, aquele que te deu esse propósito de vida, entende? Você precisa ter clareza. A sua vida só vai fazer sentido quando você descobrir para que você foi chamada. Entende? A palavra do Senhor fala assim, ó, que nós somos o sal da terra. E se o sal, ele não servir para salgar, né, para dar sabor às coisas, ele não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, se o sal, ele não cumpre o propósito para o qual ele foi criado, ele não presta para mais nada. E você sabe por que muitas das vezes você não vê sentido na vida? Porque você está fora do seu propósito. Porque você não descobriu ainda. Sabe por que as pessoas estão te pisando? Sabe por que as pessoas estão te diminuindo? Sabe por que as pessoas estão te humilhando? Sabe por que as pessoas estão te rejeitando, te lançando fora? Sabe por que as pessoas não têm prazer na sua companhia? Porque você está fora do seu propósito. Você está fora do propósito. A vida não tem sentido para você porque você ainda não descobriu o sentido da sua vida. Você ainda não descobriu para que foi que você foi chamada. Entende? Então, a vida não acabou e às vezes a vida para você ainda nem começou, porque a sua vida só vai fazer sentido quando você descobrir de fato para quem você veio, para que você veio, como é que Deus quer te usar nesse tempo. Você não veio ao mundo em vão, você não veio por um acaso, independente de qual seja a maneira pela qual você foi fecundada, se foi dentro de um casamento, se foi fruto de um estupro, se você conhece seu pai, se a sua mãe não queria você, não me importa. Importa que você está aqui. E existe um propósito de vida para você. Deus criou você com um propósito. Então, deixa a vida me levar? Não. Isso não está sendo sucesso para mais ninguém. A não ser pro Mano Zeca. Para ele fez sentido, deixa a vida me levar. Para você não, você precisa assumir o controle da sua vida, mas devolve pro Espírito Santo. Mas você precisa entender para que você foi chamado, para que você não caminhe por aí pela cabeça dos outros, porque ainda que as pessoas te querem bem, elas não sabem para que foi que Deus te criou. Entende? Ainda que as pessoas desejam o seu bem, estão te aconselhando porque não querem ver você sofrer, mas deixa eu te contar uma coisa, não existe propósito sem sofrimento. É por isso até que eu acredito que a única pessoa que Deus já deu assim, você vai e vai ser assim, 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 assado, que Deus deu o passo a passo, foi para Jesus. Porque acho que a nenhum outro homem Deus poderia ser tão claro. Porque senão a gente fugiria do propósito. Entende? A gente não cumpriria, nós não cumpriríamos se nós soubéssemos de fato como é que seria. Mas eu quero falar para vocês que independente da dor, independente do sofrimento, independente de tudo que a gente vai passar ou que nós já estamos passando, para desenvolver o nosso propósito, para cumprir o nosso propósito de vida, vale a pena. Vale muito a pena.
Vale a pena abrir mão de tudo, largar mão de tudo para servir a vontade do Senhor. Somente nele nós somos completos, somente nele, no propósito de vida que ele nos chamou, somente nele a vida faz sentido. Somente nele você se sente plena, somente nele você se sente completa, somente nele. Então, minha irmã, para de ouvir outras vozes. Ainda que a pessoa te ama, às vezes ela não vai entender o que você está fazendo. E às vezes não é por maldade, às vezes é por inveja, sim, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes é que as pessoas não querem te ver sofrer. Entende? Não é muitas das vezes porque a pessoa deseja o seu mal. Ela acha que está te ajudando, ela acha que está abrindo seus olhos. Mas aí você precisa ter o foco no propósito, você precisa ter o foco na missão, para que você não venha se dispersar. Para que você não venha se frustrar, para que você não venha fracassar na vida, ou para que você não venha voltar a viver uma vida fracassada, uma vida sem graça, uma vida sem propósito. Isso é o verdadeiro desviado. Aquele que está fora do caminho, aquele que está fora do propósito, ele está desviado. Então, às vezes, a gente encontra muitos desviados se dizendo crente ou da igreja. Entende? Então, se encontre com o seu propósito de vida e viva ele, aconteça o que acontecer. Quando eu comecei a gravar vídeos na internet, quando eu comecei a aparecer mais, né? Eu comecei falando no Instagram algumas coisas do cotidiano que eu gosto de falar, deu para perceber, né? E aí as pessoas riam, as pessoas debochavam, falavam que a minha voz estava estranha, falavam que eu estava tentando ser outra pessoa, falavam, entende? Quando eu decidi mudar algumas coisas na minha vida para cumprir o propósito para o qual Deus me chamou, eu ouvi muitas coisas para me fazer parar. Eu ouvi muitas coisas para me desanimar, para me desmotivar, para me tirar do foco, para me tirar do propósito. E aí, qual é a resposta? Arreda, Satanás. O que você está falando não vem do Senhor, sabe por quê? Porque eu tenho uma convicção no meu coração. Eu sei para que foi que Deus me chamou. Essa é uma arma. Depois que você entende para que foi que Deus te chamou, como é que Deus quer te usar, ninguém mais te para. Ninguém te para. No centro da vontade do Senhor, você é invencível. No centro da vontade dele, somente nele, você é invencível. O seu sucesso, ele está no centro da vontade de Deus. Se eu puder desenhar um mapa, é no centro da vontade de Deus que está o seu sucesso. O seu sentido da vida está no centro da vontade de Deus. Então, assim como Jesus, que é o nosso modelo, tenha convicção do seu propósito de vida. E eu tenho certeza, eu não tenho medo de errar. Quando você encontra o seu propósito de vida, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para depressão, não tem espaço para nenhuma síndrome. Por quê, gente? Porque você está focado na missão. Porque você entende que dentro da missão existem processos, entende? Existe um tempo para todas as coisas dentro do propósito. Então nada te frustra, nada te estressa, nada te tira o foco, você está focada. Foco, mulher, foco na missão, foco no propósito, porque esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo. Descansar no Senhor, na palavra dele, entende? Ser totalmente dependente dele, entende? Às vezes a gente não vai querer cumprir
o propósito, mas a gente permanece. Às vezes a gente quer parar, às vezes não é a nossa vontade seguir em frente. Deixa eu te falar, até Jesus viveu isso. Lá na cruz ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja a minha, mas a sua vontade. Então, até Jesus, em algum momento, ele quis passar o propósito. Ele quis não viver determinado momento do processo, que é muito doloroso, gente. A cruz, a crucificação, não tem nada que nós vivemos aqui dentro dos nossos propósitos de vida que se compara a isso. Então, em algum momento, Jesus falou assim: Pai, eu não quero fazer isso não. Mas, de qualquer maneira, faça a sua vontade. Ignora a minha. Faça a sua vontade. Então, às vezes você não vai querer cumprir. Às vezes vai ficar difícil, às vezes vai ficar pesado. Mas tudo bem. Segue em frente. Mantenha o foco na missão, no propósito. Uma hora passa, tá? Tudo tem um tempo determinado e um propósito determinado. Às vezes você chora hoje para alguém não chorar amanhã, porque você ensina o caminho. Ou às vezes o que você está chorando hoje, amanhã vai fazer sentido na vida de outras pessoas. O que Jesus fez na cruz por nós foi para que ele morreu para você ter vida. E é assim, o nosso propósito é sempre para devolver vida para as pessoas. Nosso propósito é para isso, para tornar claro o propósito de outros. Então, meninas, pelo amor de Deus, foca no propósito, foca no seu propósito de vida. Se você ainda não conhece o propósito de vida, tudo bem, mas busque conhecer. Busque de Deus, para que é que o Senhor me chamou? Porque eu estou aqui? Porque você não é inútil, você não é uma inútil. Você não é planta, não posso nem falar que você não é planta, porque as plantas, elas são de extrema importância na nossa vida. Então, tudo e todos que Deus criou foi debaixo de um propósito. E com você não é diferente. Então, descubra o seu e cumpra, independente do que todos estão falando. Cumpra o seu propósito de vida e aí você vai conhecer o sucesso de fato. Se esse vídeo te edificou, pelo amor de Deus, compartilha esse e todos os outros vídeos. Dá um like. Se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal, gente, por favor. Eu já falei para vocês que eu tenho a convicção de que sozinha eu não posso nada. E para esse canal aqui fazer sentido na vida das pessoas, para alcançar outras mulheres que precisam ouvir a palavra de Deus para nossa realidade atual, eu preciso que vocês compartilhem para todos os seus contatos. Compartilhe nos grupos de mulheres que você tem, entende? Me ajuda para que eu possa estar aqui sempre ajudando outras pessoas. Então, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, foco no propósito, foca na missão, na sua missão de vida. Beijo!